Vidas com História. O meu convidado é o travesti mais conhecido de Portugal. Nasceu no Alentejo, mais concretamente em Moura, há 61 anos. A primeira vez que se vestiu de mulher foi parar à esquadra de polícia. Já foi paquete no Cais de Sodré, já trabalhou como assistente de realização na RTP, mas foi na SIC, nos programas Apanhados e Big Show, que atingiu o estrelato. Boa tarde, Domingos Machado, ou direi antes, Bel Dominique. Como quiser, Diogo, boa tarde. Fala o Domingos Machado, com indicações também da Bel Dominique, se for necessário. O Domingos Machado é o guia espiritual da Bel Dominique ou é o contrário? Eu acho que eles se interajudam. Acho que complementam-se, tanto num sentido como no outro. Domingos, o que é que o fascina no travesti? No travesti o que me fascina é, sobretudo, a fantasia. A grande fantasia que o espetáculo travesti tem. O glamour, a cena, a história do guarda-roupa, das plumas, do brilho, da parte musical, o suporte musical também, que é muito engraçado, sobretudo quando a gente se reporta à música dos anos 20, Chicago. Toda aquela época dourada do musical americano, até também do londrino, todo esse fascínio do espetáculo, do dançar, do cantar, a encenação, é realmente um mundo muito bonito e muito brilhante. Ainda se lembra da Miss Mensagens? Ainda, então não lembro tão bem. Isso aconteceu, a Miss Mensagens aconteceu no Natal de 1973. Estava eu a cumprir o serviço militar na minha comissão no ultramar, em Luanda, e nesse ano no quartel, no agrupamento de transmissões de Angola, fez-se uma festa de Natal, onde havia aquelas festas de Natal que se faziam com música, variedades, e há um que eu já não me lembro quem foi. Houve um que teve uma ideia de fazer uma pequena rábula de teatro, e o que é que ele se lembrou de fazer? Um concurso de misses. E então, lembrou-se e andou a sondar quem é que se quereria vestir de mulher para fazer as misses. E houve 4 de nós, que se calhar tanto ou mais doidos do que eles. Acedemos e sim, senhor. Eu fui a Miss Mensagem, então éramos 4. Eu era a Miss Mensagem, porquê? Porque a minha especialidade na tropa era radiotelegrafista, portanto trabalhava com mensagens, então era por isso que eu era a Miss Mensagens. O que teve graça nessa história de nós nos travestirmos e fazermos um espetáculo de misses foi o local onde ele foi feito, portanto, em pleno ambiente castrense, é assim que se chama, é assim que se diz, quando se fala do ambiente militar, em pleno ambiente castrense, antes do 25 de Abril, portanto, no tempo da ditadura, num ambiente extremamente conservador, aparecerem homens vestidos de mulher que, mesmo a brincar, poderia soar um bocadinho estranho, mas não. Foi muito engraçado, muito bem aceito. As famílias dos oficiais, aliás, estava o comandante, o segundo comandante, os oficiais, os capitães, tudo, as famílias, as crianças, os filhos, estava tudo presente nessa festa. Foi muito engraçado. Eles aderiram muito bem à nossa brincadeira das misses e foi muito giro. E foi aí que apareceu a Miss Mensagem, que iria ser, vá lá, passado 2 ou 3 anos depois, o útero da Bel Dominique. Foi a mãe, no fundo. Foi o que lhe... Embora eu vá, já desde criança, mas eu desde miúdo, ainda no Alentejo, eu sempre tive muita atração por tudo o que era o espetáculo. Tudo o que era músicas, cantorias, danças, circos, tudo relacionado com o espetáculo. Eu imitava aquelas artistas que eram as estrelas, as vedetas na altura. Eu estou a falar para aí entre 55... Em 1955 ainda nem havia televisão, ainda a RTP nem tinha aparecido, e então eu havia aqueles ídolos da rádio que eu repetia e copiava e aprendia. Eu sabia as canções todas na ponta da língua. E então havia lá uma senhora que era amiga da nossa família, que nós tratávamos por tia Manuela,
que gostava muito de mim. Ela tinha um pequeno estabelecimento e eu ia para lá brincar e cantar as canções para a tia Manuela. Depois a tia Manuela batia palmas, dava-me repousados, essas coisas, e eu sentia-me, pronto, era o artista da altura, da cena. Depois também com os miúdos lá na minha rua, nós tínhamos uma casa muito grande e nessa casa muito grande nós tínhamos uma zona que era o celeiro, que fazia parte da casa, onde eu também fazia muita brincadeira. Mas foi na tropa que trocou o camuflado pelo vestido de noite. Exatamente. Mas troquei por pouco tempo. Foi só um dia, vá lá, pronto. A ida à tropa do Domingos foi a sua emancipação? Foi, completamente. A minha... mudou depois de ir à tropa? Há um antes e depois de ir à tropa? Aliás, eu sempre achei o ambiente em Lisboa, portanto, eu estou a falar do ambiente antes de 25 de Abril, portanto, do regime de Salazar e do regime de Marcelo Caetano. Lisboa, que era onde eu estava a viver desde os meus 16 anos, tinha um ambiente claustrofóbico. Aliás, mas acho que isso era em todo o país. Vivia-se a claustrofobia das ideias, do comportamento social. Eu sei que nós aos domingos tínhamos que nos vestir de fato e gravata. Havia uma roupa para os dias de semana, havia uma roupa para os fins de semana. E o ambiente em Portugal, na metrópole, em relação à África, era claustrofóbico. Eu, quando vou para a tropa, portanto, eu sou incorporado em outubro de 71, e eu vou, é a minha saída de casa, a saída da minha família, e é um mundo todo novo que eu vou desbravar. Naquela altura não era muito fácil ir-se para a tropa, porque nós tínhamos o fantasma da ida para o ultramar, para além do bloqueio que nós tínhamos, inclusivamente até na construção de uma carreira profissional e até na construção de estudos que eram sempre, e de uma maneira geral, interrompidos e bloqueados com a nossa ida à tropa. Porquê? Porque na altura a tropa compreendia no mínimo 3 anos e tal, quase 4, com o cumprimento na metrópole e depois a ida ao ultramar. Só que quando eu vou para o ultramar, eu vou-me confrontar com um ambiente totalmente diferente, em Luanda, Angola, e embora eu tenha sofrido ali um choque, porque não tinha nada a ver com Portugal, adaptei-me num instante. Porquê? Porque Luanda era uma cidade com um espírito extremamente aberto, extremamente bonito, solto, colorido. Para mim foi uma abertura de horizontes, de mentalidade, de ponto de vista, que eu, apesar de estar com o espectro da guerra do ultramar, felizmente eu nunca estive em campanhas militares, né, porque era radiotelegrafista do STM e estava sediado só em quartéis específicos de transmissões, portanto, tive a sorte de nunca ter andado em combate. Nunca deu um tiro? Dei na recruta como treino, mas digo... Eu sou quase que objetor de consciência em relação a armas. Tive que dar os tiros porque tinha mesmo que dar, né? E tinha que andar com a G3 na altura porque, pois, que remédio, tinha mesmo que andar com ela. Não havia de plástica, só das verdadeiras, então, olha, tinha que ser. Mas estava eu a dizer que Luanda para mim foi a minha total emancipação daquele miúdo que veio para Lisboa com 16 anos, com os olhos completamente quase fechados, vindo do Alentejo profundo, e ali eu comecei a abrir os meus horizontes, a mudar a minha mentalidade, a soltar, a sair, como se diz agora, a sair de dentro do armário. E realmente foi uma saída que me soube muito bem, que eu depois sofri o revés quando voltei no final da comissão, quando eu voltei para Lisboa. Voltei a achar Lisboa extremamente pesada, claustrofóbica, um ambiente muito... pronto, não tinha nada a ver com a África. Recuando no tempo, nasceu em Moura há 61 anos... Como define a sua família do ponto de vista socioeconómico? A minha família sempre foi, como se costuma dizer, uma família, remediada.
nunca passou fome. A minha mãe sofreu, o meu pai nem por isso, porque foi filho único e foi sempre muito protegido e beneficiado, nem por isso, mas a minha mãe e outros membros da minha família sofreram os finais, da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra acabou em 45, eu nasci em 50, portanto, a minha mãe ainda apanhou aquela história dos racionamentos, tudo isso e não sei o quê, mas éramos e sempre fomos uma família dita remediada. Pronto, nunca passámos fome, mas também nunca tive luxos nem, benefícios de menino rico. Não era pobre, mas também não era menino rico. Qual era a sua relação com os seus pais? O pai era farmacêutico. O meu pai era farmacêutico. A relação com o meu pai foi sempre uma relação muito de ausência. O meu pai, aliás, era uma pessoa muito ausente. Eu estou a falar, antigamente no Alentejo profundo, em que o homem é o patriarca da casa, é o homem que ganha o dinheiro para a casa, e em que a mulher é a gestora de todo aquele património familiar, como seja do bem-estar do pai, criar e educar os filhos, e eu vivi também, aliás, viveu sempre connosco, a minha avó paterna, a mãe do meu pai, viveu sempre connosco, era a avó Berta, era uma velhota muito querida. Em relação à minha avó e à minha mãe, eu tinha uma aproximação, e até às minhas duas irmãs mais velhas, que eu admirava muito na altura, uma relação mais próxima. Em relação ao meu pai, não. Em relação ao meu pai, era mais um sentimento de medo. Não havia aquele amor que hoje em dia se sente pelos pais. Sentia mais medo ou respeito? Eu acho que era medo. Foi muito difícil crescer num meio conservador? Muito, 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 muito. Aliás, eu devo dizer que a minha infância no Alentejo não foi nada fácil. Não foi nada fácil porque eu, desde muito cedo, me apercebi que não era um miúdo como aos outros. Era um miúdo diferente. Emocionalmente, comportamento, a sensibilidade. Era respeitado, sim, porque a minha família era uma família respeitada na terra. Era respeitado também porque eu era um miúdo muito equilibrado, tudo isso, mas foi muito castrador. A minha vivência, a minha adolescência, a minha infância foi muito castradora, porque eu estou a falar do Alentejo profundo, extremamente conservador, dos anos 50, do Estado Novo, com perseguições políticas. Aliás, eu lembro-me do meu pai se dar com um colega dele, que também era farmacêutico, que estava ligado ao Partido Comunista, e de vez em quando a filha desse senhor ia parar à nossa casa, passar uns dias. Eu não percebia muito bem porque aquele sim de lá ia parar para a nossa casa. Porquê? Porque o pai tinha ido preso. Foi uma vivência, mas foi uma vivência, para além de ser muito traumatizante, muito enriquecedora. Eu aprendi muito, porque eu sempre fui muito de introspeção, muito de pensar em tudo o que me rodeava, em tudo aquilo que eu fazia, e eu acho que consegui ter uma aprendizagem como pessoa, como ser humano, como em termos sensoriais, muito boa, muito profunda. A primeira vez que se vestiu de mulheres foi parar à esquadra de polícia. Qual foi a reação dos seus pais? A reação dos meus pais eu já não me lembro, porque isso já foi há tanto tempo. Eu teria para aí que 9 anos, 10, não sei. Era eu e os miúdos lá da minha rua que nos vestimos, mascarámos-nos, foi num carnaval, mascarámos-nos, eu de menina mais crescida e eles dos meninos, que eu era, a professora e eles eram os alunos. E eu sei que levava uma saia que era do fato de ginástica de uma das minhas irmãs mais velhas e a saia de ginástica ficava-me por cima do joelho, portanto eu mostrava um bocadinho das pernas. E quando vamos a passar no centro da vila, que na altura Moura era vila, somos chamados pelos polícias que estavam à porta da esquadra
e levados lá porque o subchefe tinha mandado chamar-nos porque não podíamos andar naquela figura escandalosa no meio da rua. Agora imagine, miúdos daquela idade, portanto eu era o mais velho, eu tinha 9, eles seriam para aí que 7 se calhar. E somos incomodados, a gente nem percebeu muito bem porque, mas na altura a polícia era pavor, tanto a polícia como a GNR, na altura havia polícia e GNR. Nós sermos interpelados pela polícia ou por um elemento de autoridade... Foi humilhado na esquadra? Emocionalmente fui, não fisicamente, claro, mas pelas palavras que o subchefe me dirigiu na altura, eu lembro de ele me ter dito o que é que os meus filhos, quando eu fosse mais crescido, iriam pensar se me vissem vestido daquela maneira. Eu achei aquilo, magoou-me muito, porque não se diz isso a uma criança com 8 anos. Eu sabia lá eu se ia ser pai, se não ia ser pai, ter filhos ou não sei o quê. Foi muito traumatizante. Só que esse subchefe era uma pessoa ligada ao regime de então, né? Político, castrador, ditador, era um gajo, desculpa a expressão, eu agora disse gajo, era um indivíduo extremamente repressivo e eu senti essa repressão muito fortemente nas palavras que ele me dirigiu. Agora, mudávamos de música e íamos à escolha do Domingos Machado. Fazíamos a primeira pausa, a playlist, hoje, como em todos os Ultraleve, é sempre da escolha dos meus convidados. Domingos, o que é que vamos ouvir? Olha, eu gostava muito de ouvir uma canção do musical que eu admiro imenso, que é o Chicago, e a canção chama-se Cell Block Tango. Para ouvir e desfrutar no Ultraleve. E já voltamos à conversa com o meu convidado de hoje, Domingos Machado, o travesti mais conhecido de Portugal, mais conhecido por Bel Dominique. Até já! E de novo à conversa com o meu entrevistado de hoje, Domingos Machado, Bel Dominique. A sua vinda aos 16 anos para Lisboa foi um balão de oxigênio? Foi, não sei se foi um balão de oxigênio, não tive a consciência, não tive a noção disso. Foi mais uma novidade, sair do Alentejo e vir para a grande cidade, para Lisboa. Eu sempre fui de projetos novos. E o vir para Lisboa, para mim, era um projeto novo, com 16 anos. Mas não veio sozinho, veio com a família. Não, sim, viemos todos. Veio a família toda. Veio o meu pai, a minha mãe, a minha avó paterna, que vivia connosco. Eu, a minha irmã mais nova. Porquê que vieram para Lisboa? Porque o meu pai desistiu da farmácia em Moura e arranjou emprego numa farmácia em Lisboa. Pronto, já não sei se através de algum conhecimento, se o que foi, pronto. Foi para Lisboa que arranjou. E então foi para Lisboa, que viemos todos, pronto, na altura. Mas foi mais um desbravado, um caminho novo. O que é que significou para si ir trabalhar como paquete para o Cais de Sodré? Mais uma curiosidade, mais um caminho novo. Eu na altura, com 16 anos, naquela altura, não tinha muita noção do que era o Cais de Sodré. Claro que o Cais de Sodré, aquilo era uma faculdade. Porquê? Porque fui logo trabalhar para o pé do Mercado da Ribeira. Aliás, a empresa para onde eu fui trabalhar estava ligada ao Mercado da Ribeira. Portanto, o mercado de estivadores, vendedoras, sei lá, toda aquela gente trabalhava no mercado. Depois todo aquele envolvimento ali perto do escritório para onde eu fui, que era os bares de alterna e de prostituição, que havia na altura imensos, muitos. O Cais de Sodré de hoje não tem nada a ver não, com o Cais de Sodré dessa altura. Nada. Não, alguns nomes de bares que ainda existem, mas já não são nada do que eram, não é? Porque na altura eram exclusivamente de bares de alterna e de prostituição. Eu lembro-me quando atracavam barcos de estrangeiros, da Marinha Estrangeira, que atracavam em Lisboa, que aquela zona ficava cheia de marinha.
E depois vinha a polícia militar, porque havia sempre zaragatas, claro. Bem, aquilo era uma coisa assim, sei lá, indescritível. Para mim, e tudo novidade, não é? E depois, com 16 anos, eu não conhecia Lisboa. Eu conhecia Lisboa de vir passar férias de verão para casa de familiares, mas envolver-me na cidade em si, eu não tinha um envolvimento. E comecei a envolver-me e a desbravar Lisboa. Porque o paquete, para quem não sabe o que é a profissão de paquete, traduzindo para a linguagem de hoje em dia, era um rapaz de recados. Só que na altura chamava-se paquete. E então o meu trabalho era andar a correr Lisboa, a entregar cartas, a fazer cobranças, sei lá, fazer isto e aquilo, outro, serviços externos do escritório. E foi assim que eu conheci Lisboa, foi assim que eu comecei a conhecer Lisboa. Em paralelo com o trabalhar de dia, eu tinha continuado os estudos, mas eu tinha que trabalhar porque tinha que ajudar em dinheiro para a casa, não é? E então fui estudar de noite, fui tirar o meu curso de noite. Aliás, eu trabalhei sempre de dia e estudei sempre à noite. O curso industrial no Liceu Ferreira Borges? Industrial não, comercial. Curso comercial na Escola Ferreira Borges, porque a Escola Ferreira Borges era comercial. A industrial era a Marquês de Pombal ali para Belém, que era ali próximo também. E foi esse o curso que eu tirei. Para além disso, em paralelo, ainda naqueles bocadinhos livres que eu tinha entre as 6 horas da tarde que saía até às 8 que entrava na Ferreira Borges, eu ainda fui aprender alemão, italiano... E balé. E balé às escondidas. Aí é que eu nunca disse que tinha andado a aprender. Porquê? Porque era desprestigiante. Quer dizer que andava no balé, o balé era para os mariquinhas. Porque o balé era só para meninas, mas não eram para todas as meninas. Era para as meninas das famílias bem. Ora, agora imagino, porque antigamente costumava-se dizer até por brincadeira que tocava piano, dançava balé e falava francês. Exatamente. O balé era para as meninas das famílias bem, da grande sociedade. Agora imagino que é um miúdo com 16 anos, ainda com sotaque do Alentejo, lembrar-se ao fim de 2 anos, eu tenho que ir. Mas cá está, isto tem tudo a ver com o meu interesse sempre do espetáculo que eu já vinha sentindo desde miúdo. Porquê? Porque eu gostava muito de dança. Eu desde os meus 4, 5 anos que eu danço naqueles bailes que havia antigamente nas sociedades recreativas, que era a coqueluche, eram as discotecas dos anos mais tarde, onde eu dançava com as minhas irmãs e outras meninas que havia lá na Sociedade dos Amarelos, que era uma das sociedades recreativas lá de Moura, e eu, desde os meus 4, 5 anos, e eu até sei dançar, e não é por vaidade, mas até danço muito bem. E esta atração pelo balé foi mais também uma curiosidade de aprender, e foi as bases da dança. Aliás, o balé clássico, para mim, é a base de toda a dança que se possa fazer. Eu acho que não se pode dançar, seja aquilo que for, se não se tiver a noção, estou a falar de bailado, evidentemente, do balé clássico, que é a base de toda a dança, né? E eu fui para aí, para a Dona Ana Másculo, que era uma escola, um estúdio-escola de dança clássica, que havia na altura do mais elitista possível. Isto não é? Aliás, os rapazes até pagavam só metade do preço. Para quê? Para chamar a ida de rapazes para o balé. Hoje em dia não, aqui atualmente eu já tenho visto reportagens na televisão com 2 indivíduos que se dedicaram ao balé e à dança, e sem grandes problemas de preconceito social ou conotações sexuais disto ou daquilo. Mas, na altura, eu lembro-me que quem ia para a dança era mariquinhas, não era propriamente um homem, porque um homem, um rapaz, ia jogar a bola, ou ia fazer isto, ou fazer aquilo outro, ou andava atrás das meninas. Agora, para o balé, por amor de Deus. Mas eu fui, às escondidas, mas fui, e não estou arrependido. E por falar em conotação sexual, quando é que descobriu a sua orientação? A minha orientação sexual, eu tenho a impressão que já comecei a ter orientação sexual dentro da barriga da minha mãe, mas desde muito novo, que as minhas
como é que eu ia dizer, as minhas apetências, os meus desejos, as minhas emoções, comecei a senti-las muito cedo, em criança ainda. Aliás, e daí eu me ter sentido sempre muito diferente da maior parte dos meninos da minha idade. E depois fui desenvolvendo com o andar dos anos, evidentemente. Mas chegou a ter namoradas, mulheres. Também tive meninas namoradas e bem Houve alguma bonitas. altura em que se sentiu confuso? Não. Eu sou muito, como é que eu ia dizer? Eu tenho os horizontes muito largos, tenho visão, isso tem um nome técnico agora, mas eu costumo-se dizer que sou muito, falando um bocado ligeiramente, sou de muito boa boca. Tudo o que me dá prazer eu faço, desde que possa e que me deixem, evidentemente. E quais foram as principais diferenças que sentiu no Portugal pós-25 de Abril? O Portugal pós-25 de Abril, para mim, eu cheguei cá nos finais vindo do ultramar, eu cheguei a Lisboa em finais de 74 e vinha cheio de perspectivas, de expectativas, vinha ansioso, vinha curioso ver o que era a Lisboa que eu tinha deixado e a Lisboa que eu vinha encontrar. Por mais curioso que possa parecer, não senti assim tanta diferença como isso. Porque eu tinha estado felizmente em Luanda, onde já havia uma grande abertura para tudo e mais alguma coisa. Apesar de eu lá ter estado no ano de 25 de Abril. Quando cheguei a Lisboa, sofri um grande choque. Senti uma cidade pesada, confusa, barulhenta, caótica, com tudo aquilo que estava a acontecer com o 25 de Abril, porque havia imensas expectativas, toda a gente queria ser democrata. Eu lembro-me que antigamente, nessa época, se queria insultar alguém era chamar-lhe fascista. Até os miúdos chamavam as pessoas mais velhas, quando eram contrariados, chamavam-lhe fascistas, sem terem noção do que era um fascista. Foi um tempo muito turbulento. Eu vinha cheio de expectativas que não me foram saciadas, e devo dizer, por mais que isto me custe, ao fim destes 30 e tal anos de 25 de Abril, estou completamente desiludido com o país que temos. Acho que o país foi gerido catastroficamente em todos os aspectos, desde o nível do ensino, da saúde, da justiça, tem vindo, e os políticos que nós temos tido, e mesmo aqueles de grande gabarito e grande nome, que eu ouço dizer que são referências na democracia portuguesa, eu aprecio-me dizer agora um palavrão, que não posso dizer, mas não muito obrigado, porque pós 25 de Abril, tudo aquilo que existia, que poderia não ser bom, mas foi para pior. E hoje em dia a gente está no país que todos nós sabemos como é que estamos, porque foi tudo degradado. Toda a estrutura social que se poderia ter aproveitado as bases foram degradadas, destruídas, e os políticos são realmente calamitosos, como diz o Medina Carreira, são uma tropa fandanga. Agora, não íamos ao fandango, mas íamos à música. Não sei se... E podemos ir, sim senhor, e podemos ir a uma outra música muito bonita também, que para mim é de uma grande referência também do musical, é do musical francês do início dos anos 70, chamado Starmania, e a canção que eu muito aprecio, que é um musical de extraterrestres, a canção chama-se mesmo Travesti. Para ouvir a escolha do travesti mais famoso de Portugal, Bel Dominique, Domingos Machado, na primeira pessoa. E de novo à conversa com o meu entrevistado de hoje, o travesti mais conhecido de Portugal, Domingos Machado, Bel Dominique. Domingos, quando veio da tropa, onde fez o serviço militar em Luanda, o que é que veio trabalhar?
Eu depois, quando eu voltei da comissão, aliás, eu não fiz tropa só em Angola, eu assentei praça em Leiria, depois fui para o Porto, depois do Porto vim para Tomar, de Tomar fui para Oeiras, de Oeiras vim para Lisboa, e depois de Lisboa é que eu fui para Luanda. Quando eu voltei, na altura, quem tinha empregos antes de ir para a tropa, a empresa onde se trabalhava era obrigada a guardar o lugar para quando se voltasse do serviço militar. E foi isso que eu fiz. Voltei. Aliás, ainda tive hipótese de ficar em Luanda, só que com o que eu comecei a ver em Luanda pós 25 de Abril, assustei-me e acabei por não ficar lá. Mas a minha vontade, e tive convites para ficar em Luanda a trabalhar, só que o caos que se viria e o grande desastre que viria a acontecer naquele país, Angola, e o caos em que Luanda está hoje, que não aconselho a ninguém, é uma cidade que eu não aconselho a ninguém, é um país que eu não aconselho a ninguém, é um sistema político que eu não aconselho a ninguém, e eu antevi esse caos todo de Angola naquela altura. E só por medo é que eu não fiquei lá. E como tinha a garantia de vir para o emprego que eu já tinha antes de ter ido para a tropa... Já não era paquete. Já não era paquete. Aí já tinha promovido. E então já estava um bocadinho melhor. Já era mais escriturário. Portanto, já tinha mais funções de escritório. E nessa altura começa a conjugar o trabalho com os espetáculos. O trabalho com os espetáculos e com os estudos. Sempre. Bem, era uma vida, aliás, eu, como alentejante, que dizem que dormia às vezes no comboio, porque eu não vivia em Lisboa, vivia na parede, na linha de Cascais, e às vezes dormia no comboio. Mas a minha vida nunca foi muito desocupada, nem muito fácil. Foi sempre uma vida de muito investimento, felizmente. E então, depois comecei os espetáculos em 76, estava a trabalhar na mesma, e a acabar o meu curso, aliás, um curso complementar, já após o curso comercial que eu tinha tirado na Ferreira Borges, e estava a tirar um curso complementar que existia na altura, que me iria dar acesso, depois direto à faculdade, coisa que não veio a acontecer, porque, entretanto... E quem o leva para os espetáculos de travesti? Não percebi. Quem o leva para os espetáculos Quem me leva para os espetáculos de travesti é um antigo camarada meu que já tinha feito tropa comigo no Porto e que eu fui encontrar em Moçambique, porque eu cheguei a ir um mês de férias quando estava em Luanda, fui conhecer Lourenço Marques, tinha lá pessoal amigo e fui lá, porque eu sempre fui muito desbravar caminhos novos. E encontrei lá esse meu camarada de tropa que já tinha estado com ele no Porto, e depois quando volto para Lisboa vou encontrá-lo num bar em Lisboa onde ele fazia já um espetáculo de travesti. Ele, que sabia da minha curiosidade e do meu desejo de eu fazer espetáculos, não sei o quê, desafia-me para eu fazer uma brincadeira, não sei o quê, e eu digo assim, olha assim, tinha graça e não sei o que mais. Nem pensou duas vezes. Exatamente. E então recomecei por brincadeira a fazer espetáculo de travesti. E aí sim surge a Bel Dominique. E aí é que surge a Bel Dominique, efetivamente. À partida, não passava de uma brincadeira, de uma coisa esporádica, de uma coisa momentânea, só que, por sorte minha e por mérito meu, digo eu, consegui fazer coisas engraçadas e com uma certa qualidade, e aquilo foi tomando umas proporções que eu cheguei a uma certa... Aí comecei a ganhar uns trocos, vá lá, eu por fazer esses espetáculos tinha um cachê por cada espetáculo que fazia, e aquilo começou-me a saber bem, porque era uma ajuda ao ordenado que eu tinha, dava uma ajuda, satisfazia-me emocionalmente e artisticamente, e começo a enveredar pelo espetáculo, e daí começar a fazer, vá lá, uma mini carreira, e começo a lançar realmente a Bel Dominique. E como surgiu a oportunidade de entrar na RTP, onde esteve 25 anos? Onde estive 25 anos, exatamente. Eu entro para a RTP porque já num grupo que eu tinha de espetáculo travesti no Ronda 77, onde estive muitos anos,
havia uma... Foi onde a Belle Dominique se popularizou. Sim, foi, vá lá, a Belle Dominique lança-se precisamente no Ronda 77. Mas antes disso já tinha trabalhado um ano num outro bar. Sim, já tinha trabalhado no Memorial onde comecei, no Scarlatti na altura, no Finalmente, nos bares que havia na altura, que não eram muitos, mas já tinha. E surge a oportunidade de ir para o Ronda 77, que era uma casa que estava, uma discoteca que estava a começar a fazer carreira e estava a começar a lançar-se. Os donos, os proprietários do Ronda 77 investem e acham engraçada a ideia da Belle Dominique, e é para aí que eu vou com mais uns amigos meus, onde vai também uma rapariga, uma amiga minha que depois fica a trabalhar connosco, que era caracterizadora e cabeleireira na RTP, que, passado uns tempos e sabendo que eu queria mudar do emprego que eu tinha, diz-me que a RTP tinha aberto concurso para funcionários para entrar para a empresa. Ela traz-me os papéis, eu preencho os papéis, sou aprovado, vou ao concurso, sigo as várias fases da admissão do concurso da RTP, até à entrevista final, e fico aprovado. E nos finais de 81, início de 82, para aí mais ou menos, entro para os quadros da RTP, onde fui funcionário com muito gosto e que adoro a minha querida RTP, que está a ser presentemente muito maltratada por razões políticas, por etc, mas onde eu tive uma família profissional que adorei e umas funções profissionais que adorei desempenhar. No entanto, diz-se filho dos seus pais e da noite. E da noite, aliás, exatamente. Eu sou filho dos meus pais geneticamente e da noite, e muito emocionalmente. A noite foi das escolas mais completas e mais bonitas e mais ricas que eu tive a felicidade de conhecer, quando a noite ainda era boa e bonita de viver, que nos dava muita coisa linda, muita aprendizagem, muito relacionamento. Eu tenho amizades que fiz na noite que ainda hoje mantenho. Hoje a noite está deturpada, degradada, vê-se inclusivamente bares em certas zonas da cidade de Lisboa onde a frequência é de miúdos de 13 e 14 anos que se embebedam e que se metem nas pastilhas e nas drogas, que para mim é chocante ver crianças na noite com aquele comportamento. No meu tempo não havia isso. No meu tempo andava-se na noite depois dos 18 anos. Qual foi a maior loucura que fez na noite? A minha loucura não a posso dizer porque tem componente sexual. Mas foi muito agradável. Além disso, trabalhava na RTP, mas foi na SIC que a Belle Dominique fez sucesso. Exatamente. Como é que pode ser isto? Explique Olha, lá. porque isto foi assim. Para quem não se lembra, nos apanhados de Júlio César e no Big Show SIC. Exatamente. Isto foi porque o produtor do programa das Minas e Armadilhas, que foi na SIC, tinha sido um funcionário da RTP, o Manolo Belho, com quem eu sempre me dei muito bem e que tinha um bom relacionamento, e que quando vai começar com o programa na SIC, ele já tinha saído da RTP, já estava na SIC, e lembra-se de mim para fazer o papel da assistente do apresentador. Eu, à partida, entrei em pânico, porque disse: Manolo, tu és doido, eu não vou fazer uma coisa dessas, isso é para me matarem, isso é para me destruírem, não vou fazer isso. Eu tive a sensação que eu tive na altura, era que a coisa era de tal forma arrojada como de fato foi, e eu não quis. Só que o Manolo insiste comigo, e tenho que ir, e tens que ir, e não aceito desculpas, e não sei o que mais, e eu acabo por aceitar, com muito medo, muito receio, e vou fazer a menina da assistente do apresentador dos Minas e Armadilhas. Por acaso correu muito bem, e a Belle Dominique conseguiu-se impor, afirmar-se, não entrar no ridículo. Isto porquê? Porque eu tive muito cuidado, muita consciência daquilo em que estava metido. E tentei sempre salvaguardar muito em qualidade de trabalho e naquilo que estava a fazer. Porquê que isto aconteceu na SIC e não aconteceu na RTP?
Há há um ditado popular que se costuma dizer que é santos de casa não fazem milagres. Pronto. E a RTP se calhar, e aí é um bocadinho mágoa da minha parte, nunca soube olhar para mim como se calhar poderia ter olhado. E não falo só de mim, se calhar até de outros colegas meus, que se calhar a RTP até terá tratado menos bem e que poderia ter tratado melhor, enfim, águas passadas. Não quer dizer que eu, antes de ter ido trabalhar para a SIC e fazer o programa permanentemente na SIC, que eu não tivesse tido já outros projetos televisivos que já tinha entrado em vários programas. Domingos, qual foi a decisão mais difícil da sua vida? A decisão mais difícil da minha vida... já foram tantas. Sei lá, não me ocorre agora assim nenhuma, mas, por exemplo, o ter ido para a RTP, trabalhar para a RTP foi uma decisão tomada com muita responsabilidade. O ter feito o programa na SIC foi também uma situação tomada com muita responsabilidade. E, aliás, eu devo dizer que toda a minha vida se tem pautado por muitas tomadas de decisão com muita responsabilidade. Nunca faço as coisas de ânimo leve nem à toa. O que é que o fascina no mundo do espetáculo? No mundo do espetáculo, tudo. A magia, o agradável que é estar em palco, as luzes, a música, sobretudo a música. Para mim o espetáculo tem que ter música. O guarda-roupa, por isso é que eu gosto muito do espetáculo travesti, porque o guarda-roupa do espetáculo travesti é um guarda-roupa muito bonito, glamouroso e caro. Um espetáculo travesti não é barato. Para ser de qualidade, não é barato. Porque os custos do guarda-roupa, desde as perucas à maquilhagem, ao guarda-roupa, aos acessórios, aos sapatos, não é barato. Mas o meio do espetáculo é delicioso. É a minha terapia. É a minha terapia enquanto Domingos Machado. É a minha soltura de emoções e de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Como disse, o glamour, as luzes, a música, a dança, o poder conviver e falar com as pessoas, o humor é muito importante. Eu ultimamente trabalho muito em sintonia direta com o público, com partes humorísticas, brincadeiras com o público. Tudo isso é realmente delicioso. Domingos, o tempo está a terminar. Quando é bom, vou depressa. Vamos ao direto à cabeça, que é, eu dou uma palavra na primeira fase e diz aquilo que vier logo à cabeça. E na segunda, dou-lhe 2 palavras, tem de escolher uma. Pode ser, Domingos? Vamos a isso. Uma viagem. Costa Rica. Um livro. Muitos. Saramago e Amizades Particulares do Roger Pirfit e o Germinal do Emile Zola. Um filme. Muitos, mas Cabaré. Benfica ou Sporting? Sporting até ao fim da vida. SIC ou RTP? O coração RTP, a SIC, a emoção. Lisboa ou Luanda? A Luanda do antigamente que eu conheci. Lisboa, agora, presentemente, uma das cidades mais bonitas do planeta. Um cheiro de infância. Um cheiro de infância. O cheiro dos campos de trigo ceifado no Alentejo. Complete a seguinte frase. A vida é... bonita de viver e deliciosa de saborear. Domingos, muito obrigado por ter vindo ao Ultradev. Obrigado eu. Com mais uma escolha sua. Diogo, e vamos ouvir uma canção de um filme muito recente, onde entrou a Cher, Burlesque, Welcome to Burlesque. Obrigado, Domingos. Obrigado, Bel Dominique. De nada, Diogo. Eu sou o Diogo Marcelino
E este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.